Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Amane Fujimiya, um garoto comum e desleixado, e sua vizinha Mahiro Shina, a anjo perfeita da escola, que se aproximam após ele acabar emprestando seu guarda-chuva para ela que estava na chuva, enquanto pegando um resfriado. Ela, sentindo-se responsável, retribui o favor cuidando dele e cozinhando para ele, desenvolvendo assim um romance doce e puro entre os dois, mostrando como até as pessoas perfeitas têm vulnerabilidades e como eles aprendem a se cuidar mutuamente. Eu estou falando de Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Amane, ele chega no condomínio depois de ter ido fazer algumas compras que a Mahiro tinha pedido para ele fazer para que ela pudesse, né, fazer a comida e tudo mais. Né? E aí quando ele chega ali no condomínio, né, ele percebe que tinha alguém olhando para o prédio. Ele pede desculpas para o Amane, né, que ele olha para o Amane e pede desculpas por qualquer coisa. E o Amane entra no prédio, só que a Mahiro estava esperando por ele. E quando ele olha para trás, a pessoa que lá tinha ido já tinha ido embora. A Mahiro percebe que tinha acontecido alguma coisa, que ele estava meio que inquieto, e aí ela pergunta o que tinha acontecido. Ele fala que viu alguém que era muito parecido com a Mahiro, né? Que era muito parecido com a Mahiro, era um homem que tinha uma certa aparência da Mahiro, e ela fala que deve ter sido a pessoa errada, pois o pai dela nunca na vida teve vontade de ir ver ela, de dar uma atenção para ela. Ninguém da família dela, nem os pais dela não deram a atenção que deviam dar para ela. E aí, né, ele acaba indo falar com um amigo, né, sobre essa questão. Esse amigo acaba sendo o Itsuki, né, para saber o que ele deveria fazer, se ele podia falar alguma coisa para ajudar. E aí quando ele volta para casa, né, quando o Amane volta para casa, ele abre a sua caixa de correspondência e percebe que tinha uma carta ali com o nome do pai da Mahiro, né? E ele acaba com o nome do pai da Mahiro é Asahi Shina, né? Shina Asahi, né? E aí ele tava mandando uma mensagem perguntando se eles podiam se ver e tudo mais. E ele acaba contando isso para ela, né? E ele pede que ela fique com ele para que ele possa ler a carta para entender o motivo do pai dela ter aparecido agora, né? Apesar de que é tarde demais, né, para ele se preocupar com a própria filha, né? Porque ela tinha deixado, né, bem claro, né? Porque a mãe dela tinha aparecido já faz um tempo, né, lá na primeira temporada, para tentar levá-la para casa. Só que ela praticamente ela não liga mais para os pais, porque se os pais não dado atenção para ela, né, tivessem dado atenção suficiente para ela, porque ela foi gerada deles, ela é filha deles. Então, o que um pai deve fazer é dar atenção, educar e tudo mais, né? Agora, se o cara e a mulher não deram atenção, e ela tentando fazer de tudo para ganhar a atenção dos pais, igual o Boruto. Boruto, ele era todo mimado, tudo isso, tudo aquilo. Por quê? Porque o pai dele, que no caso é o Naruto, ele não dava atenção. Ele agia como o próprio pai no passado. Só que o pai do Naruto, do Boruto, não tinha como saber como ser pai, porque ele nunca teve uma imagem de um pai. O pai dele só foi aparecer lá no Naruto Shippuden. Apareceu para ele, depois apareceu a mãe, depois apareceu no Edo Tensei, e aí ele conheceu o pai dele, né? Sabia que o amor do pai e da mãe dele eram essenciais, eram bastante para ele. Por isso que ele acabou se tornando o herói da vila, né? E o Boruto, por conta do pai ser Hokage, né? Agora o pai tá passando por um certo problema, tá, sei lá, tudo mais.
o Boruto acabou ficando muito forte. Eu não sei se até o karma dele com a ajuda do Momoshiki ficou ainda mais forte. Ele ficou ainda mais forte com a ajuda do Momoshiki e tudo mais, que eu parei de acompanhar, mas eu vou dar uma lida, dar uma olhada no mangá do Boruto Blue Vortex, né? E aí o próprio Amane acaba indo lá, né, pra conversar, pra tentar meio que confrontar o pai o Asahi, né? Só que o Asahi fala que estava com um certo receio de ir ver a filha. Ele estava sim preocupado com a filha, ele queria ver a filha, só que a Mahiro tinha chegado a pensar que ela nunca deveria ter nascido, porque se ela não ganhou o amor dos pais, que é essencial para um filho, né? E aí eles conversam, ele pede pro Amane cuidar da sua filha, fazê-la feliz e tudo mais. E aí quando ele volta para casa, ele acaba contando, no caso o Amane, conta pra Mahiro como que foi a conversa que ele teve com o sogrão, né? Fala que ele se preocupar agora seria tarde demais. Por quê? Porque agora ela não espera nada deles, praticamente. Ela não espera nada da mãe, ela não espera nada do pai. Então, praticamente ali é tarde demais. Praticamente para ela, isso é sinal de que é tarde demais para ele tentar se aproximar dela, entendeu? Ele só tentar se aproximar dela é tarde demais. Para ela é tarde, né? E aí ela simplesmente abraça o Amane, pergunta se ele nunca iria abandonar ela. Ele fala, ele promete que nunca vai abandonar, que nunca vai deixar ela para trás. Nunca. Nunca vai ser como os pais dela. Os pais dela foram um acaso à parte, né? Que ela não teve, praticamente para ela considerou que não teve pais. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão, inscreva-se, botão no sininho, arigato e sayonara.